Essa projeção, só para quem não pegou ainda, para eu explicar um pouquinho, essa projeção não é um palpite meu, não. Essa projeção é um comparativo de 2023 e 2024. Como assim um comparativo? De resultados. O Vasco no ano passado enfrentou o Grêmio em casa e venceu. Esse ano enfrentou em casa e venceu. Pegou o Bragantino fora e empatou. Esse ano perdeu. Pegou o Fluminense fora e empatou em 2023. Esse ano perdeu. Enfrentou o Curitiba no ano passado, que se eu não me engano foi o 19º no rebaixamento, né? 19º no último brasileiro, e eu botei o Criciúma como equivalente pelo fato do Criciúma ter sido o terceiro da série B do ano passado. Ou seja, bota os 4 que caíram, os 4 que subiram, na ordem ali de classificação, e aí cada um fica equivalente ao outro. No ano passado, o Vasco venceu o Curitiba em casa. Esse ano perdeu para o Criciúma. No ano passado, empatou com o Atlético Paranaense fora. Dessa vez, perdeu. Ou seja, o Vasco, até o momento, conseguiu 3 pontos num jogo que no ano passado também conseguiu. Só que nos outros confrontos contra os mesmos adversários, ou quase os mesmos, né? A gente tem que fazer esse comparativo, né? Essa troca, né? De quem caiu com quem subiu. O Vasco no ano passado fez 6 pontos e agora fez 0 nos mesmos duelos. Nesse momento, a pontuação do Vasco é menos 9 em relação ao desempenho do ano passado. Menos 6. Menos 6 em relação ao desempenho do ano passado. Então, aquele Vasco do ano passado que sofreu até a última rodada para chegar a 45 pontos, nesse momento, contra os mesmos adversários, já tem 6 pontos a menos. Ou seja, vai ter que remar muita coisa. Vai ter que tirar ponto aqui. Ó. Agora a gente vai para uma sequência de 4 jogos, onde o Vasco, no ano passado, contra os mesmos adversários, não ganhou nada. Para o Vasco igualar, pelo menos, essa linha do ano passado, o Vasco tem que vencer pelo menos 2 desses jogos aqui, que são Vitória em casa, o equivalente ao Santos, Vitória campeão da Série B ano passado, Santos 17º no Brasileiro, por isso a equivalência, né? O último a cair contra o equivalente ao primeiro a subir. Então, Vitória, o Vasco pega no próximo fim de semana, Flamengo, clássico, Palmeiras fora e Cruzeiro em casa. O Vasco no ano passado contra esses 4 times fez 0 pontos. O Vasco, para igualar, vai ter que vencer pelo menos 2 desses. Na teoria, Vitória e Cruzeiro são os elos mais frágeis. Porque Flamengo e Palmeiras são 2 times que nos últimos anos sempre brigaram por título. São times que contra o Vasco têm vencido quase que todos os jogos. O Vasco tem um aproveitamento muito baixo contra esses times. Um é um clássico regional e o outro não só é o Palmeiras, como é fora de casa. Então, o Vasco vai ter que fazer valer o que não tem feito, o fator casa. Vai ter que pesar demais. Mas é aquilo que a gente tem falado. Para isso, você precisa de time e precisa de treinador. Passado um mês, o Vasco demorou mais de um mês para contratar um diretor executivo. Quando contratou, deixou de ter treinador. E passado uma semana, o Vasco ainda não tem treinador. Vamos ver se nos próximos dias, nas próximas horas, surge algum tipo de novidade por aí. E aí, só para completar aqui a informação, eu botei aqui uma sequência só dos 10 primeiros jogos do Vasco, né? A gente vai fazendo por partes aqui essa projeção. Em 10 jogos contra esses adversários de agora, o Vasco fez 10 pontos. Tem que buscar 7, pelo menos 7, né, obviamente. 7 em 5 daqui para frente. Tem 3 em 5. Precisa de 7 em 5. Vamos ver como é que vai ser o desempenho do Vasco. Mas, pelo que tem desempenhado em campo, não é muito animador. Aliás, não é nada animador. Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet.